Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 9 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver: 32ª edição do Fórum da Liberdade entra no segundo dia em Porto Alegre e discute se reformas são viáveis. Ex-ministro de Temer diz que falta articulação política para Bolsonaro aprovar mudanças na Previdência. Eduardo Leite participa de coletiva onde avalia os 100 primeiros dias de governo. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E nós começamos o Rio Grande em Movimento falando sobre o Fórum da Liberdade, que entra no segundo dia nesta terça-feira. O fórum é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, que reúne grandes pensadores liberais do país. O tema deste ano é Brasil aberto para reformas. O jornalista Guilherme Macalossi, novo apresentador do Cruzando as Conversas, esteve na PUC em busca de respostas. Fórum da Liberdade se realizando aqui em Porto Alegre. A discussão do momento é sobre as reformas e este é o maior encontro de liberais da América Latina. O telespectador do Rio Grande em Movimento deve estar perguntando, mas afinal de contas, o que é o liberalismo? O que isso tem a ver com a minha vida? Quando se discute liberalismo econômico, se fala essencialmente sobre a conta que você paga para o governo. Então é bom prestar atenção nos debates que saem daqui entre as figuras da política, as figuras da economia, porque afinal de contas eles estão analisando até que ponto a burocracia deve entrar dentro do seu bolso e até que ponto o dinheiro que é seu deve ficar com você. Os assuntos são espinhosos e são necessários e cativam a atenção do público pelo conjunto do momento em que o Brasil está, onde nós temos uma severa crise com milhões de desempregados e indicadores econômicos que não se sustentam no médio e longo prazo sem mudanças objetivas que são aguardadas pela sociedade. Guilherme Macalossi, especial para o Rio Grande em Movimento. E o Cruzando as Conversas desta segunda-feira debateu o intervencionismo e regulação econômica com a apresentação de Guilherme Macalossi, que agora comanda o programa. Confira só um trecho. E agora, durante as noites, vou ser o anfitrião de alguns debates que nós pretendemos fazer aqui para esclarecer pontos de vista, posicionamentos, criar polêmicas, mas embasada em fatos e sempre com um bom nível. E eu convido você que nos acompanha de casa a ser o nosso convidado de luxo. Então participe, interaja, esteja presente. É um prazer estar com vocês e espero corresponder às expectativas. Eu sempre me pergunto se o liberalismo que às vezes é apresentado, ele é praticado nos países que o defendem, né? Se não é uma teoria para ser seguido para os chamados não desenvolvidos, né? Mas pegando o tema da Previdência, né? Eu até porque achei que talvez fosse o tema mais central, né? Eu acho que a questão principal que nós temos que perguntar é se nós queremos uma sociedade para todos e todas ou se nós queremos uma sociedade para uma minoria. Agora, a gente precisa, vamos dizer assim, estabelecer uma distinção entre o sistema ser solidário e isso significa que, em parte, então, a sociedade vai ser chamada a contribuir para esse sistema e o sistema, ele ser inviável, quer dizer, ser um buraco negro de dinheiro impagável. A gente vê cada dia que passa um governo que agora há pouco, não tem nem 100 dias ainda, as pessoas cobrando e fazendo analogias sobre o que pode acontecer ou deixar de acontecer, né? E o fórum hoje acabou agora na parte da noite, né? Quebrando um paradigma, né? O Onyx deixou bem claro, está na hora da gente ser mais austero, né? E também enxergar todos com uma visão mais participativa. Nós estávamos conversando e eu disse para ele, né? Olha, quando a gente chegar no caixa, tu vai perguntar pro dono, né? Porque ele conhecia qual é o grande problema que ele está enfrentando ali no negócio dele. Porque praticamente a gente sabia que alguma coisa estava muito errada. Um pequeno comércio, um pequeno restaurante, né? Que deveria ter em torno de 3, 4 atendentes. Aí eu disse para ele, eu antecipei para ele, ele vai apontar dois problemas. Primeiro, legislação trabalhista e tributária.
Vamos, quem sabe, fazer até que nem o Marcelo falou, dar uma volta aqui na Farrapos, no comércio. Vamos visitar os devedores da Previdência. Aí tu entra lá numa loja, aqui na Farrapos tem, por exemplo, loja, sei lá, daqui a pouco uma autopeça de moto. Aí tu entra lá, o sujeito tá numa pior, ele tá lutando para não fechar aquilo ali, ele não tem dinheiro na conta, ele não tem dinheiro, ele não tem crédito no banco. Não tem cliente. Ele não tem cliente, ele não consegue comprar mercadoria, ele não consegue comprar mercadoria faturada, ele não consegue nada, vai cobrar o quê deles? Vai escravizar essa pessoa? Os governos petistas foram os governos que mais deram lucros a bancos. Não discordo. Mas o que você mexeu no banco? Mas aí tu tem que nos dizer o que tu quer modificar nessa questão. Eu volto a dizer. Então, tu não pode, o que tu não pode achar é que empresário é bandido. Que empresário eu não disse que empresário é bandido. Não, eu não disse que empresário é bandido. Em tese, é que esse empresário da Farrapos aqui não diz que empresário é bandido. O que eu acho que o empresariado acaba sendo lobo mau. Não vamos esquecer que o empresariado é o cara que fomenta a economia, emprega, certo? Aumenta a renda do seu funcionário, consegue fazer com que ele possa ter um poder de consumo em outros cantos. Agora, o empresário não pode ser o bandido da história. O trabalhador todo que mundo trabalha. A economia. O empresário, ele para ter o trabalho tem que ter um empreendedor. Para ter um empreendedor tem que ter um empresário. Meus caros, vamos manter sem o trabalho não tem economia. Essa falsa ideia do trabalho, não, o que cria valor é a necessidade das pessoas acerca de um determinado produto. E uma operação da polícia realizada na manhã de hoje prendeu suspeitos pela morte do taxista desaparecido em Rolante, no interior do estado. Até o momento, 4 pessoas foram presas. A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira uma operação em 4 cidades do Rio Grande do Sul e ainda em um município de Santa Catarina para prender suspeitos de envolvimento no desaparecimento do taxista Sérgio Jaime Bernardes, de 64 anos, em Rolante. Foram cumpridas 14 ordens judiciais, 3 de prisão e 11 de busca e apreensão em Rolante, Portão, Feliz, Arroio do Sal e em Penha, no litoral catarinense. Segundo a polícia, os suspeitos seriam traficantes de drogas e estariam envolvidos no desaparecimento do taxista. Ele foi visto pela última vez no dia 28 de março, no interior de Rolante, no Vale do Paranhana. No final de semana, a Polícia Civil encontrou um corpo carbonizado no porta-malas de um carro em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia acredita que o corpo seja do taxista desaparecido. E houve redução da criminalidade na maior cidade da região metropolitana de Porto Alegre. A Secretaria de Segurança e Cidadania de Canoas apresentou um balanço oficial sobre os índices de combate à violência. Só no primeiro trimestre de 2019, as prisões aumentaram em mais de 70%, comparando ao mesmo período do ano anterior. Este é o maior número de prisões dos últimos 3 anos. O balanço dos índices criminais do primeiro trimestre no município de Canoas foi apresentado nesta tarde de segunda-feira. Outro destaque é para o aumento de prisões por tráfico de entorpecentes. A polícia trabalhou de forma tão intensa nas ruas da cidade que o número de prisões aumentou em 33,78%. Sobre os crimes violentos, letais e intencionais, este primeiro trimestre registrou o menor índice de mortes violentas dos últimos 11 anos, representando uma redução de 150% em relação aos anos que tiveram maior incidência. Nós estamos felizes com isso? Estamos felizes, mas nós ainda não estamos satisfeitos. A gente quer que esse número ainda caia mais ainda. Roubo a pedestre reduziu em 4,3%. Roubo à residência, a queda foi de 29,41%. Roubo de veículos, de 183, 109 já foram recuperados. Furto de veículo, a taxa de recuperação foi de 58,78%. E a Polícia Civil recebeu mais de 100 viaturas justamente para reforçar a segurança pública no estado. 12 viaturas para a Polícia Civil, 5 ambulâncias para a SUSEP e mais de 2.200 coletes para a Brigada Militar. O investimento de quase 75 milhões de reais veio a maior parte
de recursos da bancada gaúcha federal. Nós vamos também fazer as indicações ao longo desse ano, os deputados que tomaram posse, alguns dos quais reeleitos, e a gente mostra aqui, na prática, como é importante investir em segurança pública, que é a primeira prioridade de qualquer governo, e a gente vê aqui com essa entrega de viaturas e tantos outros instrumentos para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, como é importante esse investimento da bancada. Foram anunciadas novas entregas para os próximos dias. Uma delas é novo armamento para as polícias e ainda monitoramento eletrônico para os municípios gaúchos. O governo gaúcho ainda anunciou a redução dos números de criminalidade no primeiro trimestre deste ano. Em todo o estado, houve diminuição de 25% nos casos de homicídio doloso, por exemplo. Menor índice no período desde 2002. Em Porto Alegre, de 2018 para este ano, a redução de homicídios foi de 55%. Muito ainda há por fazer e muito será feito, inclusive com o apoio da nossa bancada federal gaúcha, que está aqui hoje, apresentando o resultado de um trabalho também coordenado e articulado entre os nossos 31 deputados federais, para viabilizar investimentos importantes na segurança do Estado, entregando mais de 100 viaturas para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e mais de 300 serão entregues ainda neste primeiro semestre, esperamos em maio, para a Brigada Militar. Muito bem, agora nós vamos a um rápido intervalo, então não saia daí, porque no próximo bloco a gente fala sobre dupla Grenal. Fique conosco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte com Ribeiro Neto. Ribeiro, hoje tem jogaço, então, mais uma vez, Libertadores da América. Amanhã outro jogo com muita expectativa. Conta um pouquinho para nós. Olha, tu sabe que eu falei para vocês ontem que eu estava assim, muito... Eu já sou imperativo por natureza, né? Mas quando tem uma semana assim, para quem gosta de futebol como eu, né? Eu imagino o senhor e a senhora, é uma semana cheia, porque tem Libertadores da América e de presente no domingo tem Clássico Grenal, né? Mas tudo começa por hoje, né? O Inter pega o Palestino, não se perca no horário, 9h30 da noite, jogo que vale a classificação para a próxima fase. Mas vamos saber dessa história, o Pedrinho Oliveira. Diga aí, Pedro. O jogo de logo mais conta com uma grande atração. É o atacante Paolo Guerreiro, que estreou contra o Caxias no sábado, mas deve fazer a sua primeira partida com o time titular do Inter. A gente sabe da importância dele, sabe da qualidade dele. Parabenizar ele pelo gol e pelo retorno, né? Mas se ele jogar, ele vai nos ajudar bastante, como fez no último jogo. Na Libertadores, o Colorado vive um grande momento. Em 3 jogos disputados, conquistou 7 pontos, mas é com uma vitória logo mais contra o Palestino que o Colorado pode garantir uma vaga antecipada para as oitavas de final da competição. Jogou contra o Palestino, foi um jogo bem difícil, só que a gente vai jogar em casa agora, com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que é importante essa vitória, então a gente vai fazer de tudo para conseguir. E, se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. E essa classificação. Com Guerreiro como titular e o William Potker voltando de uma lesão na coxa esquerda, o provável time colorado para logo mais deve ser Lomba no gol, Zeca na direita, Moledo e Cuesta os zagueiros e Iago na esquerda. Dourado, Edenilson e Patrick os volantes, Nico Lopes e Potker no meio de campo e Paolo Guerreiro no ataque. Vem crescendo nessas últimas partidas, mas também frisar a importância do grupo, né? Que quem está jogando está dando conta do recado e cada vez acho que mais o time está melhor tecnicamente, taticamente, fisicamente, então a gente está perto de estar 100% aí para os próximos jogos. Com uma vitória contra o Palestino, o Inter não vai apenas se classificar para a próxima fase da Libertadores, mas também pode se embalar para o Grenal do final de semana. O Alessandro, ídolo da torcida colorada, não vai jogar. Calma. O Pedro Oliveira, você viu aí, colocou o Potker retornando de lesão no time. Mas a informação de momento é de que o teu ídolo, D'Alessandro, o nosso, né? Futebol gaúcho, não é mesmo? O D'Alessandro estaria no time titular. Então essa é a informação de momento, informação de bastidores, né?
Eu até achava, eu pessoalmente, que o Odair ia colocar o Paredes, porque ele fez uma boa dobradinha com o Guerreiro no jogo contra o Caxias. Então fica esta dúvida, né? A informação que vem lá da concentração do Inter é de que joga o D'Alessandro. A tendência é que ele voltasse o Potker. E o meu feeling era o Parede. Então fica assim, 45 minutos antes, a gente vai saber quem é que joga por aquele setor. O mais importante é que o Internacional não pode desperdiçar a oportunidade. Eu não vou entrar nessa de que o Palestino é mamãozinho com açúcar, porque jogo de Libertadores, quem me conhece sabe, jogo de Libertadores é diferenciado. Então, muita atenção, muita atitude. Aliás, o Internacional tem como seu forte muito mais transpiração do que inspiração. Então, a gente espera que isso se materialize dentro de campo a partir das 9h30 no estádio Beira-Rio. Mas amanhã joga o Grêmio e o Grêmio precisa de mais sorte, né? Pois então, eu diria que o Grêmio precisa mais competência. Primeiro, antes de secar a Católica contra o Libertad, que fazem de forma concomitante o outro jogo, o Grêmio tem que fazer o tema de casa. E para isso tem que jogar bem mais do que vem jogando na Libertadores da América. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Grêmio, o time gremista, estará imbuído de essa atitude necessária para pegar o fraco Rosário, que virá numa retranca, e fazer a sua vitória. Depois, o resultado conquistado vai secar a Católica contra o Libertad. E se não der, tem um outro jogo lá na Argentina entre Rosário e Católico para secar também. Mas o Grêmio tem que fazer primeiro a sua parte. Vamos ver aí como é que está o ambiente com o Guilherme Paz. Jean-Pierre e Matheus Henrique. Dois nomes que vêm trazendo muitas alegrias para o tricolor. Eu sou fã desses dois jogadores. Isso não escondo de ninguém. Desde o ano passado, nós descobrimos esses jogadores, lapidamos esses jogadores. Esses jogadores estão colocando a camisa do Grêmio, estão dando alegrias pra gente. O torcedor está se encantando com esses garotos. O encanto de 2019 está sendo ainda maior. Com os jovens iniciando a partida entre os titulares, o Grêmio ainda não perdeu. Já são 8 partidas e amanhã contra o Rosário pela Libertadores da América, essa invencibilidade tem que continuar. É um momento tenso, mas como o Renato tá falando pra gente, tem que acreditar. A gente tem chance ainda, só a gente fazer o nosso papel e se Deus quiser, acho que a gente consegue a classificação. Passo a passo. E para esse grande jogo, os meninos estão prontos. A lapidação de Renato deu resultado. Que a experiência, o aprendizado também, todos os conselhos que a gente ganha. Então isso nos ajudou bastante e também hoje, tendo uma rodagem maior, uma sequência de jogos que a gente teve, isso nos deu também mais cancha, que a gente gosta de dizer. A atuação de ambos diante o São Luís no último domingo evidenciou ainda mais que eles estão pedindo passagem. São nomes que devem estar entre os 11 titulares amanhã à noite. Mas o importante é que eles têm grandes qualidades. E são grandes jogadores. Então, toda vez que a gente precisa, de tanto do Jean quanto do Mateuzinho, eles têm se apresentado bem, eles têm dado conta do recado. E quando o professor dá as oportunidades pra gente tentar tá fazendo o nosso melhor. E aí a decisão fica para ele, de quem ele vai escalar. O importante é, como ele fala, o grupo tá bem, deixar a pulga atrás da orelha dele. O importante é que quem ele escalar dá conta do recado. Sabe que o Matheus Henrique, esse está comendo a bola, Esse aí está escalado, O Jean-Pierre, eu tenho lá minhas dúvidas, porque ontem o Renato treinou o Tardelli nessa função do Luan, que está aí afastado para problemas físicos, o que na verdade é um retreinamento técnico. Mas até que ele pode entrar com o Jean-Pierre. Eu tenho essa dúvida. Porque esse jogo contra o Rosário é um jogo emblemático para o Grêmio, Já falei a respeito do outro jogo, para que tem que fazer o tema de casa. E o Jean-Pierre não é Luan. Engana-se quem acha que o Jean-Pierre é da mesma função. Ele pode até ocupar a mesma posição. Mas a característica do Jean-Pierre é completamente diferente. É um jogador que joga de frente para o gol. O Luan já sabe jogar de costas para o gol. E fez uma movimentação num círculo entre a área adversária e a intermediária ofensiva do Grêmio. O Jean-Pierre não. Ele pega a bola na intermediária do Grêmio e joga para frente. É quase um pifador, é quase um articulador, não chega bem isso. É um combinador de jogadas que tem um passe muito bom. Então são jogadores diferentes,
o Grêmio e o Renato, eu espero, né, tem a melhor estratégia para escolher, né, o jogador ideal para esse jogo que não passa de uma necessidade de vitória. Fora isso, vai pro Beleléu. É isso aí. Então, muito obrigada, Ribeiro. Amanhã a gente fala de Inter, então, né? Para ver se... E de Grêmio, né? A gente sempre Grêmio, fala, a gente fala sempre as verdades. As né? verdades da bola. Tá bem? Muito obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E agora a gente volta a falar de segurança pública. Em Alvorada, aqui na região metropolitana, 4 pessoas da mesma família foram mortas em uma chacina. A Polícia Civil está investigando o caso e a nossa equipe de reportagem está agora em Alvorada para conversar com o delegado responsável pelo caso. Boa tarde, Matheus. O que já se sabe até o momento sobre essa chacina e também essa onda de criminalidade em Alvorada? Boa tarde, Marcele. Pois é, essa chacina ocorreu na madrugada de segunda-feira, foram 4 mortos e o mais estranho deste caso, na verdade, é que 2 deles, dos 2 homens, eles têm antecedentes, mas não por tráfico, e as 2 mulheres, só uma tem antecedentes e também não é por tráfico. Estou aqui com o delegado Edmar, que está do meu lado e vai responder agora como é que está a linha de investigação sobre o assunto. Boa tarde, delegado, tudo bem? Então, realmente, essa estranheza sobre o caso, por enquanto. Boa tarde. A gente está buscando a motivação do crime, né? Em razão da não existência de antecedentes criminais dessas vítimas, a gente está vendo que tipo o que teria ocasionado essa situação. A gente sabe até o momento que ali é uma região de tráfico de drogas, que já desde o início do ano a gente tem verificado uma disputa pelo controle de tráfico de drogas, e aí agora a gente vai tentar verificar se o pessoal, as vítimas estavam envolvidas ou se foi algum tipo de retaliação ou demonstração de força das facções que disputam o ponto do comércio de tráfico naquele local. Tem algum suspeito ou alguns suspeitos por enquanto? Não, a gente está trabalhando desde a madrugada de domingo para tentar identificar esses suspeitos. E teve também uma outra peculiaridade desse caso, é que as mortes ocorreram em 2 casas na mesma rua, né? Sim, são 2 casas na mesma rua de familiares, né? Uma delas residiria uma das vítimas e o seu namorado estavam no local, e na outra a mãe dela e o companheiro dela. Então, todos da mesma família. Pois é, e continuando, teve mais 2 casos também, né, de tiroteio, né, que inclusive acabaram em morte, um ontem à noite e outro hoje pela manhã. O que aconteceu? Ontem à noite, um casal foi baleado num local, e aí, pelo que a gente apurou, era um local usado como ponto de tráfico de drogas. No local foi apreendido drogas e dinheiro, então provavelmente esse casal estava lá no local para traficar. E também esse aí já está confirmado a relação direta com o tráfico de drogas. E hoje pela manhã um outro rapaz foi morto na via pública, onde um veículo teria passado e efetuado disparos contra ele. Então esse aí a gente também está apurando a motivação. Por enquanto confirmado apenas de tráfico de drogas, só o de ontem à noite. Isso. Execução as circunstâncias dos fatos, está confirmado que se trata de execução. Agora a gente está procurando buscar a motivação e saber se tem vinculação entre os 3 casos. Tem uma questão que sempre acontece nessas regiões, delegado, é que os moradores, por medo, costumam não falar, né? Costumam não dar informações. Está acontecendo isso também nesses casos agora? Sim, é bem difícil, principalmente no primeiro da chacina ali, pelo horário em que ocorreu o fato, a gente não conseguiu nem saber exatamente o número de indivíduos que participou da execução, porque o pessoal ficou com medo de sair para fora da residência, né? Ouviram os disparos, o pessoal já estava deitado e acabou se escondendo então a gente tem a dificuldade de buscar indícios para verificar a participação dos suspeitos. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas informações. E, Marcelo, logo mais eu volto com outras informações aqui de Alvorada. Tá certo, muito obrigada então, Matheus Bones, que está em Alvorada, para nos contar um pouquinho dos crimes que andam ocorrendo na cidade. Mas mudando de assunto, para lembrar que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. E claro, não deixe de seguir a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. Agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o dia começou
bem fresquinho em todo o estado, mas com sol. Um dia típico de outono, mas à tarde as temperaturas devem se elevar. Então nós vamos conferir. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o sol aparece entre nuvens. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a mínima é de 12 e a máxima é de 21 graus. E não chove por lá nesta terça-feira. Em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, o sol aparece entre nuvens, mas o tempo segue firme, sem chuva. Máxima de 24 graus. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem mínima de 14 e máxima de 28 graus, com sol entre nuvens. E em Pelotas, no sul do estado, a variação térmica é de 17 graus. As temperaturas variam entre 10 e 27 graus em um dia de sol entre nuvens. E agora a gente fala da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. 5 bombeiros gaúchos estiveram lá no local para ajudar nas buscas, inclusive com cães. E para entender melhor como é que funcionou todo esse trabalho, a gente recebe agora o Coronel César Eduardo Bonfante, que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, muito bem-vindo, Coronel. Comandante, como é que foi receber esse chamado? Os bombeiros já estavam preparados para agir nesse momento e como é que foram os trabalhos lá em Brumadinho? Bom, inicialmente o nosso governador, logo após a tragédia de Brumadinho, fez contato com o governador de Minas Gerais, assim como vários outros governadores do país, e colocaram as suas forças, tanto policiais como dos bombeiros militares, à disposição do estado de Minas Gerais. Logo de imediato nós entramos em contato com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais, colocando nossas equipes à disposição. Num primeiro momento ele agradeceu o apoio, pois havia centenas de servidores da própria instituição que começaram a trabalhar na procura de pessoas ainda vivas. Então nos primeiros 4, 5 dias se intensificaram esse trabalho de possíveis pessoas com vida ainda. Tá? Após a primeira semana, aí sim se iniciou um trabalho de procura especificamente de pessoas aí desaparecidas e já provavelmente mortas. Esse trabalho se dá especificamente com o uso de cães. Hoje, no mundo, nós não temos tecnologia ainda para encontrar pessoas mortas, né? Praticamente todas as pessoas agora que estão sendo encontradas, ou segmentos, estão sendo encontrados com a utilização dos cães que estão sendo empregados lá no local da tragédia. Nós, depois de 20 dias praticamente da tragédia, nós recebemos a solicitação do Comando Geral, enviamos 5 servidores e 4 cães aqui do... São esses cães que nós estamos vendo agora. Isso, esses são os cães que estavam à disposição lá de Minas Gerais. Nós trabalhamos um dia sim, um dia não, até mesmo para os cães tivessem um descanso. Trabalhavam em torno de 7 a 9 horas por dia. Permanecemos lá por 25 dias, trabalhando a ocorrência. Ajudamos a localizar um corpo e 35 segmentos, que são partes, né, enfim, membros, braço, pernas, enfim, conseguimos localizar. Hoje nós tivemos, na semana passada, uma reunião com o comandante de Minas, e nos relatou que praticamente todos esses segmentos que estão sendo encontrados são com a utilização dos cães. Então, foi um trabalho bastante exitoso por parte do nosso efetivo. Nós temos hoje 17 cães no estado do Rio Grande do Sul capacitados, com Porto Alegre, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, e Caxias do Sul. Então, são as equipes que estão à disposição no nosso estado, cães preparados para encontrar pessoas desaparecidas, com vida, e cães preparados para encontrar pessoas já sem vida. Quais foram as maiores dificuldades lá, Coronel? Bom, o que o pessoal nos relatou, principalmente o local onde eles trabalhavam, né? Que é um local de difícil caminhar em cima daquele lodo, ainda depois de muito tempo, muitas vezes tinha que
rastejar em alguns lugares, por causa que eu ainda estava líquido, né? Os cães tinham todo o encerramento do dia, passar por um processo de lavagem, descontaminação, inclusive do nosso efetivo. A dificuldade principal do nosso efetivo foi o ambiente onde foi trabalhado. Nós conseguimos localizar desses 35 segmentos próximos, uma pequena profundidade e a 3 metros de profundidade. E aí, o cão identificando o local, é utilizado máquinas para fazer essa remoção dos segmentos lá, dos resíduos, para chegar nesse segmento que foi identificado pelo cão. Então essa foi a maior dificuldade. Nós ainda vamos ter um acompanhamento desses animais. Amanhã nós estamos recebendo uma equipe de Minas Gerais que vai fazer vários exames nesses cães. Então, por algum tempo ainda nós estaremos recebendo veterinários de Minas Gerais para dar um acompanhamento agora na parte clínica desses cães. Eles podem ter contraído alguma doença por causa da lama? Nós já tivemos relato, principalmente com os cães de Minas Gerais, que os cães não poderão mais retornar àquele local para trabalhar. Eles estarão aposentados para trabalhar em ocorrências semelhantes à de Brumadinho. Então eles estão agora solicitando o apoio de outros corpos de bombeiros militares que contam com esse tipo de atividade. 15 bombeiros militares apoiaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais nessa ocorrência. Bom, os 5 gaúchos já retornaram ao Rio Grande do Sul, né? Mas a missão, ela já terminou? Não, ela não terminou. Relato do comandante de Minas Gerais é que ainda há necessidade de encontrar em torno de 60 a 70 pessoas que não foram identificadas. E é possível que eles voltem para lá ou não? Talvez o nosso pessoal tenha necessidade de retornar, ele já manifestou esse interesse, porém nós vamos avaliar se os cães que trabalharam lá têm condições de retornar. Mas nós temos outros cães que estão aptos a essa atividade, se for necessário e o governo assim ver a possibilidade, nós vamos retornar para apoiar nessa ocorrência. Como é que é feito todo o treinamento desses cães? Bom, é um treinamento diário, né? É constante, demora bastante tempo para esses cães terem a certificação e a habilitação para atuarem nessas ocorrências. Então, nós recebemos esses cães já filhotes, né? Nós acompanhamos toda essa fase inicial, se inicia com algumas atividades e após ali um ano e meio, esse cão vai estar pronto para passar por alguns testes e receber a certificação. Então nós temos uma certificação no estado e uma certificação a nível nacional que possibilita, então habilita o cão a trabalhar tanto em resgate de pessoas desaparecidas com vida, como de pessoas já sem vida. Muito obrigada, então, Coronel César Eduardo Bonfante. Muito obrigada pela participação aqui, por todos os esclarecimentos e parabéns pelo trabalho realizado aí do Corpo de Bombeiros. Ok, agradeço o convite e estamos à disposição. Certo, muito obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora para falar de política. O ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Temer avalia que está faltando articulação política no governo Bolsonaro. Carlos Marum foi um dos principais mediadores entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional da linha de frente de Temer. Ele falou sobre os 100 primeiros dias do novo governo do presidente em uma entrevista exclusiva. Acompanhe. Como é que o senhor avalia esses 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, ele começou com uma super expectativa. As dificuldades que ele enfrenta, que são naturais, diante da atual ansiedade da população, fazem com que ele tenha, num jargão popular, digamos assim, queimado um pouco dessa gordura, sem que as coisas efetivamente tivessem ainda começado a acontecer. Então, eu diria para você que hoje fica para mim a seguinte imagem. O presidente Bolsonaro é boa pessoa,
é um patriota, bem intencionado, mas que é necessário que o seu governo se organize em torno da sua figura para que os grandes desafios que ele tem pela frente sejam superados. O que está faltando para votar realmente a reforma da Previdência? Primeiro, está faltando a tal da articulação política. Foi um equívoco, aquele pensamento inicial de que se poderia avançar sem a política. Numa democracia, a política é absolutamente necessária. Não há como se pensar numa democracia sem que haja o diálogo com o parlamento, com parlamentares, que pleitos republicanos e parlamentares que apoiam o governo sejam atendidos. Então, houve no início esse não à política e você está diante de um Congresso que também foi eleito agora, tanto quanto o presidente Bolsonaro, um Congresso que tem compromisso com as suas bases, que tem compromisso com as comunidades que os apoiaram e gente que efetivamente quer, aqueles que apoiam o governo querem ter um tratamento diferenciado daqueles que são contra, isso é natural. O senhor acredita que se o governo tivesse permanecido, as coisas estariam diferentes, estariam melhores? Não, eu acredito que se lá atrás nós tivéssemos conseguido, digamos, aprovar a reforma da Previdência e isso tivesse trazido os resultados positivos que nós esperávamos, ou seja, um crescimento no ano de 2018 de 3%, era este o nosso objetivo, que resultaria numa melhoria direta da vida das pessoas, o presidente Temer até poderia ter apresentado a sua candidatura e talvez fosse até o vencedor. Mas hoje não há o que se falar em volta Temer, em vem Mourão, em viva Paulo Guedes, ou precisamos Sérgio Moro. O presidente eleito é o presidente Bolsonaro, ele tem um mandato a cumprir, tem as condições de bem cumprir esse mandato e de, digamos, superar os desafios. E Porto Alegre lidera o índice de HIV no Brasil há uma década. Enquanto a média nacional é de 19,7%, o número sobe para 94,2% a cada 100 mil habitantes aqui na capital gaúcha. É importante se prevenir. Já para quem quer ter um diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, é possível fazer os testes rápidos que têm resultados em até 30 minutos. A proposta dos testes rápidos, antes mesmo de oferecer o diagnóstico ao paciente, é uma forma de conscientizar a população sobre a prevenção. Muita gente acha que esse exame serve somente para o fornecimento do diagnóstico. Se o paciente possui ou não HIV, sífilis, hepatites B ou C. Em Porto Alegre, por exemplo, os primeiros testes realizados começaram lá em 2012 e, desde então, há um processo de acolhimento com os pacientes que precisam desse serviço. E a gente conta, assim, com essas campanhas de divulgação, porque percebemos que os usuários acabam vindo apenas naquelas campanhas de Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Dia dos Namorados, quando tem uma chamada, mas ele deve ser feito regularmente, sempre que há alguma exposição de risco. A procura pelos testes aumenta em determinados períodos, como nas primeiras semanas pós-carnaval ou nas proximidades de datas como a do Dia dos Namorados, em que campanhas são promovidas sobre a importância do teste. Só que, na verdade, realizar o procedimento é cuidar da saúde. Por isso, a orientação é: você tem ou teve uma relação sem proteção? Faça o teste. E também aquela orientação de que tem um parceiro novo, traz o parceiro para fazer o aconselhamento, para fazer a testagem. Então, são diferentes momentos que a gente orienta, né? Depende da situação que aquela pessoa está vivendo, é importante sim fazer. E um dos maiores benefícios do teste é a praticidade dele, porque o paciente fica aqui em frente ao enfermeiro que vai realizar o procedimento e dentro de 30 minutos o resultado já sai. Depois da retirada das gotinhas de sangue, a enfermeira coloca a coleta nestes recipientes. Depois de 30 minutos de espera, o resultado.
O Centro de Saúde Santa Marta, em Porto Alegre, é referência nos testes rápidos. Para utilizar o serviço SUS de forma gratuita, basta ir até a unidade ou a atenção básica mais próxima da sua residência e solicitar. Por aqui, os atendimentos acontecem na Rua Capitão Montanha, número 27, no Centro Histórico de Porto Alegre, das 8 da manhã às 5 da tarde. E a gente segue falando sobre saúde, porque ontem foi o Dia Nacional de Luta contra o Câncer. E uma pesquisa revelou que Porto Alegre tem uma incidência de câncer de intestino 3 vezes maior do que a média brasileira. Para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Matheus Ferla, que é oncologista. Muito bem-vindo, muito boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, quais as pessoas com maior risco de ter câncer de intestino? Tem um perfil? São as mulheres? São os homens? A gente sabe que o câncer de intestino já é o segundo mais frequente entre as mulheres aqui no Brasil e o terceiro mais frequente entre os homens, né? O risco aumenta naqueles pacientes com idades acima de 50 anos, pessoas sedentárias, com um peso acima do esperado para a idade, para a altura. E com alguns hábitos que a gente tem, né, o que explica essa incidência maior aqui no estado, por exemplo, de consumo excessivo de carne, de embutidos, né? A recomendação é de que a gente coma no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana, né? E a gente vê em algumas situações que o consumo é diário em quantidades muito parecidas com esse que deveria ser o máximo semanal, né? Existem alguns outros fatores de risco, por exemplo, o tabagismo também contribui para o aumento da incidência do câncer de intestino, além de algumas síndromes familiares que são responsáveis pela minoria dos casos, mas que a gente também deve lembrar sempre. Por que em Porto Alegre esse índice é tão alto? Pode ser por causa que os gaúchos comem muita carne, como o senhor estava falando antes? Tem alguma coisa a ver com o chimarrão também ou não? Tem a ver diretamente com o consumo de carne e na verdade, não exclusivamente com o consumo de carne. A gente já sabe que alguns alimentos previnem a ocorrência de câncer de intestino. Então, uma alimentação baseada em frutas, verduras, rica em fibras, diminui a incidência. A gente, por um lado, tem um consumo desse tipo de alimento reduzido, né? Pelo menos não é o ideal. E por outro lado, a gente tem um consumo de carne aqui na nossa região muito grande. Não é só isso que explica a incidência maior aqui. Certamente a longevidade também é uma das explicações, né? A gente tem observado que o aumento da longevidade também leva ao aumento da ocorrência de neoplasias e a nossa descendência, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por conta da nossa descendência europeia, uma frequência maior de alguns tipos de câncer que são relacionados com a transmissão genética. Quais são os sintomas do câncer de intestino? Quando é que a pessoa deve procurar um médico? Esse é um tipo de câncer que é prevenível. Então, a gente gostaria, né, eu vou falar um pouquinho sobre as indicações, de encontrar os pacientes antes da ocorrência dos sintomas, né? Mas falando dos sintomas, né, geralmente o paciente vai relatar uma alteração do hábito intestinal. Então, o paciente tinha um hábito de evacuatório e ele passa a ter ou diarreia ou constipação. Pode ocorrer alteração no formato das fezes, sangramento nas fezes, perda de peso, cansaço, né, relacionados com anemia. Anemia também é um dos sinais. Mas a gente gostaria sempre de ver os pacientes antes, né, da ocorrência dos sintomas. Essa é uma doença que pode ser prevenida com a realização de exames que são recomendados a partir dos 50 anos. Né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de se realizar a coleta de sangue oculto nas fezes, né? Uma coleta de fezes que busca a identificação de sangue. Quando há presença de sangue nas fezes, se indica um exame endoscópico, colonoscopia ou retossigmoidoscopia, que vai visualizar o intestino por dentro e vai remover pólipos. A remoção desses pólipos pode ser, e é na maioria das vezes, uma prevenção extremamente eficaz
porque a gente já sabe que alguns desses pólipos podem, em alguns anos, dependendo do tipo de pólipo, vir a se transformar em algum tipo de câncer. Tá certo. Muito obrigada, então, doutor, pela participação aqui no Rio Grande Movimento, esclarecendo, então, esses assuntos sobre o câncer de intestino, né, que tem prevenção. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E agora a gente vai direto para Alvorada, onde está o nosso repórter Matheus Bonês, que agora ele vai falar da situação do lixo por lá, porque há 2 semanas não há recolhimento de lixo na cidade, mas quem explica melhor é o repórter Matheus Bonês. Matheus. Oi, tudo bom? Marcelo, estou aqui com o secretário de Serviços Urbanos de Alvorada, o Marcos Paulo Barbosa, que vai dar mais detalhes sobre o que aconteceu aqui com o serviço de coleta de lixo em Alvorada. Boa tarde, secretário, tudo bem? Então, foi contratada uma nova empresa, né, para substituir a antiga que estava com bloqueios judiciais. Sim, foi contratado, foi feito já vinha sendo feito um processo emergencial já, que estava tramitando desde o final de fevereiro. E casualmente saiu a ganhadora aí há 2 semanas atrás, porque já esperávamos aí que a empresa não teria mais condições de seguir o processo na operação aí. E o contrato emergencial dura 180 dias, né? Mas após isso vai abrir uma outra licitação para uma empresa definitiva assumir o serviço aqui da Prefeitura? Sim, a gente já está tramitando também um processo de licitação aí, que assim que tiver concluído, já vai se fazer a licitação aí, onde tivermos o ganhador já substitui a empresa que está por emergência, né? Secretário, a empresa antiga ela deixou as ruas praticamente lotadas de lixo, né? Como é que vocês conseguiram resolver, né, antes do contrato da emergencial agora? Como é que ficou a situação antes disso? A gente assinou o contrato emergencial com a empresa na sexta-feira às 20h30, né? A empresa que assinou o contrato já mandou 2 caminhões para nós no sábado e 7 no domingo, né? E hoje, a partir das 16 horas, parece que vai entrar com a quantidade de caminhões efetiva já para atender aí os contribuintes. Então dá para dizer que os moradores de Alvorada podem ficar tranquilos, agora não vai ter, mas tem serviço de lixo nas ruas. Sim. A empresa que assumiu tem condições, apenas as condições de tocar o serviço e vai tocar, e a gente já está terminando o processo de licitação para assim a gente tranquilizar os moradores de Alvorada que não merecem esse problema que está causando. E é muito importante salientar aqui que a Prefeitura está extremamente em dia aí com a empresa que saiu, né? Tá certo, então. Obrigado, secretário. Marcelo, com você no estúdio. Tá certo, muito obrigada. E os moradores agradecem, né? Porque lixo acumulado tem aquele cheiro horrível, pode vir até bichos ali, ratos, enfim. Os moradores agradecem que retorne, então, esse recolhimento de lixo em Alvorada. E agora a gente encerra, então, o Rio Grande em Movimento. Outras notícias você confere no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. E a gente se encontra aqui amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.